Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Em filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto de teus olhos. Mas não deverás lamentar-te nem chorar ou derramar lágrimas. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça sandálias nos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Eu tinha falado ao povo pela manhã, e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. Então o povo perguntou-me: E não nos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que tu fazes? Eu respondi-lhes, e a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Fala à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes, tombarão pela espada. E fareis assim como eu fiz: não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados, levareis o turbante na cabeça, as sandálias nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: E mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Em quais mandamentos? Jesus respondeu: E não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: E se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje as leituras que ouvimos nos levam a uma reflexão profunda sobre a natureza do sacrifício, do desapego e da entrega total a Deus. Elas nos desafiam a repensar nossas prioridades e a entender o que realmente significa seguir o caminho do Senhor, mesmo quando esse caminho exige grande renúncia. No livro de Ezequiel, encontramos uma passagem dolorosa e surpreendente. O Senhor diz ao profeta que sua esposa, a indelícia de seus olhos, morrerá. Ezequiel, porém, é instruído a não lamentar publicamente essa perda. Ele não deve vestir o traje de luto, nem chorar ou derramar lágrimas. Essa passagem é profundamente chocante à primeira vista. Como pode Deus exigir que Ezequiel, um homem de carne e osso, esconda sua dor? Como pode ele pedir que um ser humano, que ama profundamente, não expresse seu luto da maneira usual? Aqui, o Senhor está usando a experiência pessoal de Ezequiel como um sinal para o povo de Israel. A morte da esposa de Ezequiel simboliza a destruição iminente de Jerusalém e do templo, o endeleitem do povo de Israel. Deus está avisando que a cidade e o templo, aquilo que o povo considera tão precioso, será tirado deles por causa de seus pecados e rebeldia. O sofrimento de Ezequiel, portanto, não é apenas individual, mas coletivo. Ele é um profeta vivendo em carne e osso aquilo que a nação como um todo viverá. Mas por que Deus pede que ele não lamente? O luto, no Antigo Testamento, era uma expressão pública de dor, muitas vezes envolvendo ritos que demonstravam o pesar da alma. Ao instruir Ezequiel a se abster desses sinais de luto, Deus está indicando que, no momento da queda de Jerusalém, o sofrimento será tão grande que não haverá espaço para o luto tradicional.
O povo estará tão atônito pela magnitude da destruição que o luto será substituído por uma dor silenciosa, incapaz de ser expressa em formas humanas conhecidas. Ao refletirmos sobre esta passagem, somos desafiados a pensar sobre como lidamos com o sofrimento em nossas vidas. Quando perdemos algo ou alguém que amamos profundamente, tendemos a mergulhar em nossa dor, muitas vezes nos afastando da esperança que Deus nos oferece. Ezequiel nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, somos chamados a confiar em Deus. O Senhor é soberano, e mesmo nas perdas, Ele tem um propósito maior que muitas vezes não conseguimos compreender imediatamente. No Evangelho de hoje, em Mateus, encontramos outra reflexão sobre o desapego. Um jovem rico se aproxima de Jesus e faz uma pergunta que, talvez, todos nós já fizemos em algum momento. E mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Ele quer saber o que é necessário para garantir sua salvação, para estar em paz com Deus. Jesus começa dizendo ao jovem que ele deve obedecer aos mandamentos. E o jovem, com certa confiança, responde que já faz isso. Mas então, Jesus vai mais fundo. Ele diz: "E se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me." O Evangelho nos diz que o jovem foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. Aqui, vemos um exemplo clássico do conflito entre o desejo de seguir a Deus e o apego às coisas materiais. O jovem tinha cumprido os mandamentos, mas seu coração estava preso às suas posses. Ele queria seguir Jesus, mas não estava disposto a abrir mão daquilo que considerava precioso. Quantos de nós nos encontramos nessa mesma situação? Queremos seguir a Deus, queremos fazer o que é certo, mas não conseguimos deixar para trás as coisas que nos prendem a este mundo. Seja o apego ao dinheiro, ao status, ao poder, ou até mesmo às nossas próprias vontades e desejos, muitas vezes permitimos que essas coisas nos impeçam de seguir plenamente o caminho de Cristo. Jesus nos chama a um desapego radical. Ele não está dizendo que é pecado ter bens ou riquezas, mas sim que o verdadeiro seguimento de Cristo requer que não permitamos que essas coisas nos dominem. O problema com o jovem rico não era simplesmente o fato de ser rico, mas sim que seu coração estava preso às suas riquezas. Ele não conseguia imaginar uma vida sem elas, e por isso, não pôde seguir Jesus com todo o seu coração. Essa passagem nos desafia a fazer uma introspecção. O que estamos colocando entre nós e Deus? Quais são as coisas ou relacionamentos que, embora possam não ser pecaminosos em si, estão nos impedindo de seguir o caminho da perfeição que Jesus nos oferece? Somos chamados a examinar nossos corações e a nos desapegar daquilo que nos prende ao mundo, para que possamos nos agarrar plenamente à promessa da vida eterna. Assim como Ezequiel foi chamado a entregar sua dor e perda a Deus, e o jovem rico foi desafiado a deixar suas posses, nós também somos chamados a entregar tudo o que temos nas mãos de Deus. Isso pode parecer assustador. Desapegar-se é difícil, e muitas vezes não entendemos por que Deus nos pede certos sacrifícios. Mas, como cristãos, somos convidados a confiar que Deus tem um plano maior para nossas vidas, um plano que vai além das coisas deste mundo. Viver a fé cristã é, em muitos aspectos, uma jornada de desapego. Não é apenas sobre seguir regras e mandamentos, mas sobre permitir que Deus seja o centro de nossas vidas, deixando de lado tudo o que nos distrai dele. Isso não significa que todos somos chamados a vender tudo o que temos, mas significa que devemos estar dispostos a colocar todas as nossas posses, relacionamentos e desejos nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Pensemos, portanto, no que Jesus realmente quer nos ensinar hoje. Ele não está dizendo apenas para não amarmos as riquezas. Ele está dizendo para amarmos a Deus acima de tudo. Ele está nos chamando para uma vida de sacrifício, desapego e confiança total nele. Essa é a essência do discipulado, seguir a Cristo, mesmo quando isso exige que abramos mão daquilo que o mundo valoriza. Ao meditarmos sobre essas leituras, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de desapegar das coisas deste mundo, para que possamos nos apegar somente a Ele. Que possamos aprender com Ezequiel a confiar em Deus mesmo em tempos de perda, e que possamos ser mais corajosos do que o jovem rico,
dispostos a deixar tudo para seguir a Cristo. Que esta mensagem penetre profundamente em nossos corações e nos inspire a viver com maior liberdade espiritual, desprendidos das amarras do mundo e firmemente ancorados no amor de Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.